Olá, sejam bem-vindos nessa aula 13 e nessa aula 13 a gente vai aprender um pouco sobre força magnética, sobre cargas e a direção delas e o sentido delas, tá? Bom, para a gente começar, vamos dar um exemplo novamente de ímãs, tá? O Polo Norte e o Polo Sul. Aqui vai ser uma região de campo, né? Porque temos dois campos agindo sobre esse espaço. E para fazer o exemplo, a gente vai usar uma partícula, tá? Uma simples partícula. E a gente vai estudar o que acontece com essa partícula, tá? Quais são os vetores que aplicam força nela, tá? Bom, de cara, a gente tem a força campo. Por exemplo, aqui vocês estão percebendo que é uma carga positiva. E, como eu disse, no ímã norte é basicamente um positivo e o ímã sul é basicamente um negativo. Como eu disse, que os opostos se atraem, vai ter uma força de campo B aqui, tá? Mas a gente vai lançar essa partícula, tá? Então, o que vai ocorrer? Vai ter uma certa velocidade. Sim, vai ter uma certa velocidade. E essa velocidade também é módulo, tá? E entre o campo e a velocidade a gente tem um ângulo ômega, tá? E onde que entra a força magnética aqui? Entra agora. A força magnética é sempre perpendicular ao campo e velocidade ao mesmo tempo, tá? Então ela não pode ser só perpendicular ao campo ou só perpendicular à velocidade. Ela tem que ser perpendicular aos dois ao mesmo tempo. Então nesse exemplo aqui, ela estaria mais ou menos aqui, tá? Então aqui seria a força magnética, tá? Como você pode ver, ela é perpendicular aqui e perpendicular aqui, tá? E nesses exemplos de força magnética, a gente vai usar uma regra, né? Uma regra da mão esquerda para descobrir essas três forças, tá? A gente usa essa daqui. Então o seu dedão vai ser sempre a força magnética, tá? O seu dedo indicador vai ser o campo e o seu dedo do meio vai ser o vetor velocidade. E lembre-se que tem um ângulo ômega aqui, tá? Então vocês fazem um desenho com a sua mão assim e lembrem, o seu dedão é a força magnética, o seu dedo indicador é a força de campo e o seu dedo do meio é a velocidade, tá? Lembrando que todos esses aqui são vetores, tá? Eles não são apenas valores, eles têm um módulo e um sentido aplicado sobre eles, tá? Bom, e para calcular esse valor da força, a gente tem uma formulinha, tá? Então essa formulinha é o seguinte: a força magnética é igual ao módulo da carga vezes a velocidade vezes o campo vezes o seno desse ângulo aqui, o ângulo do campo e da velocidade, esse ângulo, tá certo? Mas tem um porém aqui. Essa regra, essa regra aqui, nesse formato, vale para as cargas apenas positivas, tá? Para carga negativa, a gente vai usar esse daqui, só que tem um porém. A gente vai inverter o sentido do vetor encontrado. Então a gente vai aplicar essa fórmula, a gente vai encontrar um resultado e vai inverter esse resultado, tá? Bom, agora eu vou explicar uma regrinha que a maioria das pessoas usam, tá? A gente chama regrinha da flecha, tá? Para discutir um pouco sobre a direção desse vetor, se ele está entrando ou saindo do plano. É simples, tá? Vamos imaginar o seguinte: a gente tem um observador aqui, aqui temos a fazer direito. Aqui a gente tem uma flecha, aqui a gente tem a ponta da flecha e o outro observador aqui.
certo? O que a gente vai observar aqui? Imagine que você está observando a flecha pela, vamos dizer assim, bunda dela, certo? Então, o que você vai enxergar aqui? Você vai enxergar um X, tá? Isso é um pouco melhor. Você vai enxergar um X. E se você enxergar pela ponta da flecha, você vai enxergar apenas um ponto, tá? E a gente vai usar esses desenhos aqui para representar se ela está entrando ou saindo. Tá, e como é que eu vou saber se está entrando ou saindo? Simples. Você imagina a flecha, você imagina os dois desenhos, tá? E vamos fazer o seguinte. Como a flecha ela tem esse sentido, né? Sempre ele vai estar para cá. Então, o ponto vai ser saindo do plano, tá? E o X vai ser entrando no plano. Porque quando você atira uma flecha, a ponta é sempre no sentido que vai, né? Então é simples, tá? Então decora. Assim a gente vai estar saindo do plano e assim um X a gente vai estar entrando no plano, tá certo? E a gente vai usar a regra da mão esquerda para descobrir se está entrando ou saindo do plano. Então, você, no seu exercício, você pode pôr assim, tá? Para simplificar, dizendo que ele está entrando ou saindo, tá certo? E em alguns vestibulares também tem no exercício esses desenhos aqui, tá? Está entrando ou saindo do plano, tá? Até a próxima. Qualquer dúvida, qualquer reclamação, pode me chamar. Até.